Oi pessoal, sou o Tomil da Nippon Bonsai novamente e hoje nós vamos trazendo aqui para vocês uma atualização do que nós tínhamos feito numa primeira fase, falando um pouco sobre estética. Então essa aqui é a mesma planta, né? Na época ela estava caducifolha, estava sem as folhas, agora tem toda a brotação depois de 3 meses. Isso aqui foi no início do inverno que nós fizemos a poda e a aramação, né? E vocês podem observar aqui que estão todos os arames aqui. E nós vamos daqui agora fazer o transplante dela no vaso, né? E depois selecionar os galhos e reposicionar para fazer as copas da planta, tá bom? Então, vamos estar aqui limpando o torrão dela, né? Tira todo essa parte velha do substrato, e eu vou deixar toda a raiz dela limpa, porque nós vamos trocar todo esse substrato. Esse substrato aqui, num primeiro momento eu usei esse substrato porque ele estava em treinamento, ou seja, ele é um pré-bonsai. E nós vamos agora transformar ele num bonsai, tá? O que difere entre pré-bonsai e bonsai? Bom, o bonsai é o objetivo qualquer, colocar uma planta, né, num vaso de cerâmica, formando assim a composição planta-vaso, que é a tradução literal do que é o bonsai. Mas é muito mais do que isso, né? Porque o bonsai ele é a miniaturização de uma planta, ou seja, a gente dá esteticamente uma imagem de uma árvore grande num vaso pequeno, tá? Mas para a gente chegar aqui, nós temos que chegar desde a muda, né? A formação de um pré-bonsai, que é mais ou menos o estilo que a gente quer, até conseguir atingir o seu equilíbrio dentro do vaso, tá bom? Então essa é uma sequência, uma tendência a gente está chegando no nosso projeto como bonsai, essa planta, tá bom? Então aqui ó, já tirei bastante substrato, nós estamos com muita raiz. Você vê que o meu substrato é extremamente leve, né? É fácil de ser retirado. E depois a gente vai também colocar num outro tipo de substrato, tá bom? Neste primeiro momento aqui, só para mostrar para vocês as raízes, é um enraizamento bom, né? Existe uma uniformidade das raízes finas em bastante quantidade, não é isso? Vamos agora tirar o excesso das raízes. Algumas vezes a gente até tira as raízes muito mais fortes para equilibrar as energias, né, das raízes. Senão, determinadas raízes que é muito mais forte, como nesse caso aqui que ele está crescendo demais, a gente tem a tendência a diminuir a força dela para equilibrar então a energia dela, para que as raízes que saem em volta radialmente ao nosso tronco, ela nutre a planta uniformemente, tá? Então tá aqui, ó, importante a gente novamente frisar a necessidade de um material de corte com qualidade para não macerar a nossa raiz, tá? Não mastigar a raiz, cortar adequadamente, tá bom? Ó, gente, aqui, ó, tá aqui, né? Então, daqui agora nós vamos pro vaso. Então, agora nós estamos nessa fase já agora, ó, dá uma observada aqui, ó, no vaso, né? Eu acho que esse vaso é um vaso bom, bacana. É um estilo mais ou menos que eu quero.
Eu vou deixar ele nessa inclinação aqui assim, tá certo? E ele vai ficar mais ou menos conforme o que nós tínhamos combinado, nessa posição. Então, eu vou preparar aqui o vaso. E o vaso agora, eu vou colocar aqui uma tela no fundo, que você tem um buraco grande, para proteger aqui, ainda não cair o substrato, mas também para não entrar nenhum bichinho aqui dentro, tá bom? Então aqui como é que nós vamos fazer para eu fixar essa tela? Ele é um buraco grande, né? E aí eu tenho que fazer uma... Opa, desculpa. Um jeitinho aqui pra gente fixar a tela. Vamos ver que tá aqui o buraco, mais ou menos, ó. Tá aqui mais ou menos esse tamanho. Tá certo? Nessa posição. Viu ali? Aí eu só pego aqui, ó. Dobro pra baixo. Dobro pra baixo. Tá certo? E nós vamos fazer essa borboletinha aqui, ó. Tá? Com a borboletinha aqui eu vou colocar aqui na tela. Vamos colocar na tela aqui. E depois eu vou fixar ela no fundo do vaso. Tá? Aí vai ficar dessa forma aqui, gente. Tá bom? Tá? Então agora eu vou passar aqui uns arames pra gente fixar a planta, né? A gente não pode deixar a planta... E já o vaso, os vasos específicos para bonsai, ele já vem preparado com essas entradas aqui, ó. Né? Por isso que é bom sempre ter o vaso de qualidade, como esse vaso do Izumi, né? Um ceramista japonês ali de Atibaia, excelente qualidade, material de queima de alta temperatura. Então a gente está usando aqui dessa forma, então vamos estar usando aqui, ó, e ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, agora nós vamos usar esse substrato. Se vocês observarem aqui, ele tem uma composição, né, de caco de telha, pedrisco e como material orgânico eu uso terra, uma terra vegetal, uma terra para jardim mesmo, e eu também coloco essa casca de pinos, né, triturado, tá bom? Qual a proporção? Eu coloco para o humus 25% de cada material desse que eu comentei, tá bom? Então vamos lá. Coloco aqui o material aqui, então, aqui conforme eu falei aqui no fundo. Vamos colocar aqui, tá? Eu vou usar, lembra que eu comentei sobre qual era a frente e a traseira da planta, certo? Então, essa planta, a frente dela é aqui, ó. Olhando para mim, eu tô agora mexendo na frente dela para eu não me perder, tá bom? Agora eu vou ver, vou posicionar a planta conforme eu quero que ela fique no teu visual ali da posição, a frente dela, porque o estilo que eu vou fazer é um estilo chamado Rankengai, tá? Mais ou menos nessa posição. E aí eu passo o arame para fixar ela e ela não se movimentar, por conta de que essas raízes elas não podem estar se movimentando, as raízes finas, senão elas se quebram. Então eu estou fazendo aqui o que? Uma aramação, passando o arame aqui para que ela fique na posição que eu quero e ela não se mova ali durante o seu desenvolvimento, tá? Então aqui nós temos o
o alicate específico, um alicate multiuso, mas é para fazer gin também. Se vocês observarem, um alicate com essa ponta. Vou tirar aqui o excesso do arame. Aqui também. Então já vocês perceberam que ele já deu uma fixada. Mas durante a sua fixação, como que é a maneira de você fixar? Olha só, puxa e gira, tá ok? Pega o alicate, puxa o arame e gira ele, tá? Puxa, puxa e gira. Nossa, tá rolando aqui. Ó, gente, ó como é que ficou, tá? Agora eu vou observar realmente se é a posição que eu quero da planta, se ela tá boa nessa posição. A frente dela será essa aqui, eu tô imaginando, né? Mas claro, com o tempo a gente pode repensar na frente, talvez uma outra frente, tá? Eu tenho que posicionar ela para ver qual a melhor posição, né? Eu movimentar ela para ver qual a melhor posição que eu vou deixar. Qual será a frente realmente que eu vou utilizar? Vou ter que analisar ainda. Certo? Então agora eu vou completar aqui com o nosso substrato. Tá bom. Agora nós já estamos jogando a aguinha nela, senão tem que hidratar a raiz, né? Sempre quando for jogar água, jogue até escorrer embaixo no sistema de drenagem, né? Você já vê que já está saindo água aqui embaixo. Um pouquinho. Agora nós vamos estar então retirando alguns galhos, né? Que não vamos precisar, principalmente esses que cresceram aqui no meio, tá? E que estão em excesso aqui, eu já vou tirando, certo? Vamos selecionar agora os galhos que vão ficar. Esses galhos novos que estão assim, ó, no tronco, esses nós tiramos tudo. Eu quero saber só dos galhos, as ramas novas na parte do galho. E aí eu vou selecionando, né? Eu vou intercalando um galho, né, com outro. Por exemplo, aqui, ó. Neste mesmo ponto, nós temos 3 ramas, ó. Eu não preciso de 3, eu só preciso de um aqui, né, saindo do mesmo lugar. Então, vamos tirar uma. Vamos tirar as outras e deixar só uma, ó. Tá vendo? Isso aí, ó. Aí aqui eu tenho, né, se você observar, uma aqui e uma pra cá. Então, vou deixar que essa aqui comece a brotar, ter mais força lá. Certo? Essa aqui, por exemplo, ó, ela tá saindo aqui, ó, bem no tronco aqui, antes do galho que eu quero, né? Se ela for importante para você, você pode até deixar, né, para fechar algum ponto, alguma coisa, mas se não, você já pode sacar ela fora. Tá saindo no lugar errado. Aí, tá vendo? E aí você vai limpando, você vai desbastando, deixando, selecionando os galhos que são interessantes para você.
Aqui acho que pra mim é importante, então eu vou deixar. Tá bom. Então nós estamos aqui cortando também, ó, tirando o excesso de ramas que são desnecessários, como eu comentei. Nós vamos ter que limpar, tem muita coisa que nós não vamos precisar mais, né? Brotou demais, tá um excesso. E aí como é que nós vamos escolher, por exemplo, ó, essas ramas pequenas, né, que estão aqui, ó, por exemplo, sair nesse galho aqui. Vou explicar aqui mais fácil aqui, ó, tá? Eu deixei o que? Eu deixei um galho aqui e um galho aqui, né? Só que tem um nascendo aqui, ó, embaixo. Entendeu? Então aqui, ó, vou tirar aqui o que não preciso. E nós vamos ter mais aqui um V aqui, ó, uma bifurcação, né? Então se você observar aqui, tem um galho aqui e outro aqui, né? Desculpa, umas ramas, né? Intercaladas, um para lá, outro para cá, outro para cá. E a gente vai limpando aqui, ó, tirando o excesso da madeira antiga, para que essa seja aqui, ó, na nossa próxima ponta, né? Fazendo essa palma de mão, certo? E toda vez que eu quero estimular, como eu comentei, a nova brotação lateral, eu posso cortar aqui, ó, e vai soltar novas ramas laterais, né? E assim por diante. Como eu não quero deixar ela, vamos supor, eu quero que esse galho aqui fique mais longo, eu posso deixar ela mais comprida. Aí ele vai destoar um pouco, né? Vai ficar uma coisa muito comprida. Então eu tenho que cortar de qualquer maneira, para ficar assim, ó. Vou tirar aqui, ó. Se vocês observarem de novo aqui, ó, né? Nesse galho aqui, nós fizemos aqui novamente, ó, um galho para cá, outro para lá e isso para frente aqui. Tá certo, gente? Ó, tá vendo aqui? Ele saiu numa posição que eu não quero, ó. Ele tem um galho aqui, ó. Então ele tá competindo no tronco principal, no mesma saída. Então eu vou tirar isso aqui. Tá? Dá uma agilizada aqui. Pessoal, ó, finalizando o trabalho, tá? Aqui eu montei mais ou menos, que ainda depois de tirar vai ter que fechar mais, vai ter que aramar, tá? Então ainda tem um tempo aqui, escolher os galhos mais e ir podando até finalizar o nosso trabalho, tá bom? Então aqui é a frente da planta, conforme eu tinha comentado. Aqui, ó, esse aqui, né? E aí nós temos essa estrutura aí já desenvolvida, tá? No estilo Rankengai, conforme eu comentei no início ali no vídeo que eu mostrei sobre estética do bonsai, tá bom? Então aí, mais um trabalho aí da Nippon Bonsai. Até mais, pessoal!